Vamos então, né, para a nossa resenha cultural de hoje. O que é que você, qual foi a preciosidade que você trouxe aí para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando? Na verdade, Magela, Sim? esse ator esse autor é um cara que me influencia muito até hoje, até porque ele tem muito a ver comigo nessa questão da criticidade e da autocrítica, né? O nome, né, ele é um pseudônimo, né? Que chama George Orwell, que o nome dele real é o Eric Arthur Blair, né? Que está aqui. E ele é um cara que nasceu na Índia, né? Foi um jornalista inglês da Inglaterra, também foi policial, para quem não sabe. E é um cara, assim, repleto de histórias muito interessantes. Eu vou deixar aqui, eu não sou um cara bom para fazer resenha, sabe? Eu não sou um cara de youtuber, eu não consigo ser tão minucioso igual são os jovens hoje da geração streaming, né? Mas, enfim, George Orwell é um cara hoje que eu vou fazer essa indicação desse livro aqui, A Revolução dos Bichos. Hoje é o aniversário dele, inclusive. Ele morreu de tuberculose em 1950. Ele é um autor, esse livro aqui fala basicamente, eu resumo, em liberdade, porque ele foi um crítico aí durante aí a Revolução Russa, né? Da antiga URSS. Eu até indico quem quiser ler, antes de ler esse livro aqui, A Revolução dos Bichos. Tem um pano de fundo aí a Revolução Russa, né? Que é onde teve aí Lenin, Trotsky, Stalin, né? O último aí que sucedeu aí foi Stalin, do qual esse livro aqui relata sobre o totalitarismo de Stalin, né? Joseph Stalin. E ele é um cara, foi um cara socialista, né? Ele foi um cara socialista, assim, ele tinha muita afinidade com o anarquismo, o socialismo mais libertário, digamos assim, né? E um cara crítico, cara, inclusive do próprio comunismo, porque ele não acreditava que o socialismo era o socialismo, né, de Stalin, da União Soviética, que os bolcheviques estavam aí aniquilando aí, né, milhões de pessoas, inclusive para parceiros e aliados, como os anarquistas, né, os trotskistas, né, então, enfim. Então, ele faz essa crítica usando de fábulas, né, é interessante que cada animal da fazenda, né, ele tinha aí uma conotação, né, era uma alegoria. Cada animal da fazenda representava uma pessoa aí durante esse conflito aí na Rússia, né? Então, falando um pouquinho dele, ele é um cara, assim, cara, muito interessante. Foi um cara que lutou durante a Revolução Espanhola também, em 1936. Ele se alistou da antiga POU, né? Participava da POU, que era uma unificação marxista, né? Ele foi para a luta, realmente, foi para a luta na Revolução Espanhola. Inclusive, pouco sabe, mas, tirando outro assunto, mas 20 brasileiros foram também para essa Revolução Espanhola, né? Até um estudador do PT também, que participou. Enfim, porque durante essa época, o Hitler, junto com o Franco, né, juntaram para derrubar aí a Revolução, a Catalunha, a Espanha, enfim. Ele se alistou voluntariamente, foi lá lutar, junto com os anarquistas também, tinha os socialistas e os anarquistas, né? E ele tomou até um tiro na garganta, até com uma corda vocal, ele perdeu a corda vocal, enfim. E durante essa revolução, ele também escreveu um livro fazendo homenagem à Catalunha, que foi aí um estado, digamos assim, né, Catalunha, que ainda procura independência da Espanha, né, onde ele tomou esse tiro. Então, ele, durante a guerra, durante essa revolução, esse conflito, ele também escreveu um livro, importante todos pesquisarem também, quem quiser saber mais, chama Homenagem à Catalunha. Então, cara, esse livro aqui fala basicamente disso, é uma crítica à época, né? Tanto que interessante que ele fez uma crítica ao socialismo de Stalin, né? Joseph Stalin, que matou milhões de pessoas, que usou da pauta socialista, que não tem nada a ver, né? E as pessoas hoje tendem a reprimir o socialismo usando esse ponto histórico, né? Essa questão pontual do Stalin, quando, na verdade, aquilo ali não é um socialismo, aquilo ali é um totalitarismo, né? Não tem nada de socialismo naquilo ali. Então, as pessoas hoje, vamos falar, as pessoas leigas, né, iletradas, às vezes, não têm essa ciência. Por isso que é bom a gente aprofundar e ler, né, para saber o que realmente a gente vai formar a nossa opinião, né? Enfim, então foi feito aí, e foi durante a Segunda Guerra Mundial que ele fez esse livro. Foi em 1945 que ele lançou, né? E lembra que quando ele lançou,
ele aferiu, assim, diretamente o Stalin, que automaticamente também ele acabou incomodando também os dois países capitalistas, que era Inglaterra e Estados Unidos, que tinham uma aliança com Stalin, né? Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele incomodou muita gente, porque ele é um cara que, tipo assim, igual eu, né? Não tinha papas na língua e criticava, fazia autocrítica daquilo que ele acreditava ser, né, errado. E, na verdade, de fato foi. Tanto que milhões de pessoas morreram durante aí, o governo totalitário de Stalin. E, passado alguns anos, e depois de 1950, ele morreu em 1950, a própria CIA dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, usou esse livrinho aqui, de poucas páginas, que é uma fábula, né? Usou para pregar contra o comunismo, né? Foi em 1954. Inclusive, a CIA dos Estados Unidos tem, você pode pesquisar depois no YouTube, tem um desenho, até desenho animado, para manipular as crianças, fazer uma lavagem nas crianças, né? Para desenhar o comunismo de maneira, né, aterrorizante. Fizeram um desenho, a CIA, né, dos Estados Unidos fizeram um desenho e difundiram esse livro usando contra o comunismo, né? Pregar contra o comunismo. Então, acabou que esse livro aqui também é usado de uma forma pelos conservadores, né? Também foi usado. E só que quem conhece realmente a história do George Orwell e das revoluções, da Guerra Fria, da Revolução Espanhola, da União Soviética também, né? E a gente sabe que isso aqui, sabe que o George Orwell era um cara socialista convicto, né? Não tem nada não era conservador, não. Porque tanto que na Revolução Espanhola, a luta foi dos liberais, dos anarquistas e socialistas contra o governo franquista, né? Inclusive conservador, né? Enfim. Então é isso, cara. Ele é um cara muito interessante. O livro ele permeia um campo bem de uma fábula, bem parece infantil, mas tem uma profundidade de significados interessantes, né? E ele é retratado pelos porcos, que são os animais mais inteligentes da fazenda, né? E esses porcos conseguem convencer o restante a criarem uma revolução dentro dessa fazenda, tomando o poder do fazendeiro, que eu esqueci o nome, esqueci porque tem muito tempo que eu li esse livro, tem que lê-lo de novo. Então, eles tomaram esses porcos, né? O nome do porco era Bola de Neve, que era considerado Trotsky, e o outro, o Napoleão, que era considerado Stalin, né? Primeiro tinha um porco que ele morreu depois de 3 meses, que era o porco, acho que era, deixa eu conferir aqui o nome dele, que ele chamava Major, ele é considerado idealista, tem algumas teorias falam que era considerado Marx, né, e Lenin, que eram os caras mais idealistas, né? Só que ele acabou morrendo e tomou o poder, foi o porco lá, o Napoleão e o Bola de Neve. Vindo mais para frente, Bola de Neve ser traída aí pelo Napoleão, que no caso representa o Stalin, né, o Napoleão, e o Bola de Neve Trotsky, né? De fato, a história a gente vê que os dois não se deram bem no final, não. Enfim, sem dar spoiler. Então, esses bichos criam uma revolução ali na fazenda e tomam o poder, né? Colocam o fazendeiro para correr, né? Então, como os porcos são os mais inteligentes, eles conseguem manipular cada animal, por exemplo, a ovelha, né? Eram animais mais alienados, né? Conseguiam manipular facilmente. Tinha os cavalos, que era a força bruta, né? Tinha os pássaros, enfim. Não vou dar spoiler aqui, né? Para mostrar a curiosidade para vocês lerem. Então, cada animal tinha uma função determinada ali na fazenda depois que expulsou o fazendeiro. Só que mais tarde, e esse porco, eles tinham um hino que repetidamente eles cantavam para causar aquela coisa psicológica, né? Que 2 pernas, 4 patas bons e 2 pernas ruins, ou seja, né? Os animais, né? Eram melhores que os humanos, eram melhores que os humanos. E depois que eles conseguiram tirar esse fazendeiro, os animais foram percebendo que os porcos, esses que falaram que pediam, né, revolução, que eram injustiçados, que prometiam igualdade, acabou que eles estavam gozando do mesmo privilégio, né, no final, passando a pincelada, gozando dos mesmos privilégios do que os humanos, entendeu? Então, acabou que, no final, tem uma frase célebre que fala que os animais já não mais conseguiram distinguir os porcos dos homens, entendeu? Então, é muito interessante o livro, cara. É da profundidade,
metafórica muito legal, e ele é temporal, tá? Ele é temporal, ele pode ser usado hoje, nos dias de hoje, contra qualquer liderança política também, né? Que se acha que vem com posições fascistas, né? Posições totalitárias. Eu vou até citar aqui uma frase, aqui, um texto do George Orwell, que fala sobre a liberdade, né? Que é o que ele mais lutava. A liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Então, eu acho assim que, independentemente de partido ou ideologia política que a gente escolha, ou que a gente opte, nós temos que ter uma crítica, né, mais aprofundada sobre até com a nossa própria ideologia, né, para a gente não se perder nesse caminho, porque as utopias, vamos falar assim, né, foi interessante o socialismo que as pessoas pregam, mas no meio campo aí acaba que o caminho, né, durante essa ruptura, ele acabou que ele se perdeu. Então é bom a gente sempre fazer uma autocrítica para a gente manter o pé no chão, né, e não deixar se perder para o totalitarismo, como aconteceu, perdoe, com Stalin, né, na União Soviética, na antiga URSS. Então, George foi assim, um crítico da própria ideologia que ele acreditava. Eu acho que todos nós deveríamos ser assim com a política, né, de forma crítica, em vez de seguirmos aí cegamente algumas agendas, né, política partidária. Enfim, é isso. E eu recomendo as pessoas lerem, se quiserem emprestar, eu empresto também. George Orwell, Revolução dos Bichos. Tem outra grande obra também, desculpa, gente, que eu estou muito, muito ruim, é 1984, uma obra também, uma das melhores obras de George Orwell também, que é atemporal também, que ela faz uma reflexão muito com os dias de hoje, com governos déspotas, governos fascistas, governos totalitários. Então, eu indico muito que leiam George Orwell, porque as pessoas, depois que você lê George Orwell, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ter aí uma amplitude, aí, uma perspectiva de mundo muito mais aguçada, de forma não enviesada e também não alienante também, né? Porque, assim, eu até conversei com o Thiago na última conversa, uma coisa legal que eu achei que ele falou, que a gente não pode ter vícios, né? Se a gente se apega à ideologia, a gente acaba se dependendo daquela ideologia, viciando, né? Se alienando aquilo ali. Então é bom a gente sempre, o George Orwell é um exemplo disso, era um cara socialista, convictamente, mas que ele fazia uma autocrítica. E é o que nós precisamos hoje na política atual, né, Magiano? Aí é isso. É aqueles livros que você não pode morrer sem deixar de ler. E outra coisa, um adendo, eu esqueci de falar, Magela, que a gente gosta muito de rock, né? O Pink Floyd, né? Tem uma outra banda clássica, né? Ele fez um álbum totalmente adaptado com esse livro, chama Animal Farms, né? Que é a Revolução dos Bichos. Então, esse álbum do Pink Floyd, cada música é um animal desse livro, né? Tem o Dog, que é o cachorro, tem o Pig, que é o porco, tanto que eu desenhei esse quadro meu aqui, ó, dessa pirâmide com porco, é a influência deste livro e da banda Pink Floyd. Então, eu recomendo, quem quiser ouvir, as letras são totalmente vinculadas à obra do George Orwell, chama Animals Farms, né, em inglês, que é Fazenda dos Bichos, né? Enfim, muito interessante, muito interessante. É uma crítica social que Pink Floyd fez.